Por que os demônios pediram para ir para os porcos? A surpreendente história por trás dos pedidos de Jesus. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma história fascinante que envolve Jesus Cristo, os demônios e os porcos. Você já se perguntou por que os demônios pediram para ir para os porcos? Bem, vamos descobrir juntos? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e compartilhe. Imagine-se naquela época, às margens do mar da Galileia, Jesus, o mestre dos milagres, estava lá, e junto com ele o homem possuído por uma legião de demônios. Este homem, atormentado e aflito, clamava por libertação. Quando Jesus confrontou os demônios, algo surpreendente aconteceu. Eles imploraram para não serem enviados para o abismo, mas para os porcos que pastavam nas colinas próximas. Agora pare um momento e imagine a cena. A angústia daquele homem possuído, os gritos dos demônios, a presença poderosa e compassiva de Jesus. É uma mistura de emoções intensas. E então, o que acontece a seguir é realmente extraordinário. Imagine-se às margens do Mar da Galileia, um lugar onde as águas tranquilas refletem o brilho do sol e os montes verdes se erguem ao longe. Nesse cenário, encontramos este homem atormentado por uma legião de demônios. Ele vivia entre os sepulcros em constante agonia, gritando dia e noite. Mas, ao avistar Jesus de longe, logo mudou dentro dele. O homem, como que impulsionado por uma força desconhecida, correu em direção a Jesus, caindo de joelhos diante dele. Os demônios que o possuíam, cientes da presença do Filho de Deus, começaram a gritar: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Viemos atormentar-nos antes do tempo?" Mateus 8:29. Mas por que os demônios escolheram os porcos? Bem, existem várias interpretações e curiosidades por trás dessa escolha. Alguns estudiosos sugerem que os demônios pediram para ir para os porcos como uma forma de escapar do tormento iminente, enquanto outros apontam para a simbologia por trás dos porcos, que eram considerados impuros, de acordo com a lei judaica. A cena é de arrepiar os cabelos da nuca. Esse homem possuído, incapaz de controlar sua própria mente, clamando por libertação. Os demônios, seres malignos que habitavam seu ser, reconhecendo o poder e a autoridade de Jesus, implorando por misericórdia. E então surge a questão intrigante: por que os demônios pediram para ir para os porcos? Jesus, em sua compaixão infinita, ordenou aos demônios que saísse do homem, mas os demônios, temendo serem enviados para o abismo, suplicaram para serem enviados para a manada de porcos que pastava nas colinas próximas. Jesus consentiu e os demônios entraram nos porcos. Instantaneamente, a manada, possuída por uma fúria inexplicável, correu desabalada pelo declive íngreme e mergulhou no mar, perecendo nas águas turbulentas. A escolha dos demônios de ir para os porcos é intrigante por várias razões. Os porcos eram considerados animais impuros, de acordo com a lei judaica, e enviar os demônios para eles pode ter sido uma forma simbólica de mostrar o domínio de Jesus sobre a impureza e o mal. Além disso, ao fazê-lo, Jesus demonstrou sua autoridade sobre o mundo espiritual, mostrando que até mesmo os demônios obedecem à sua palavra. E aqui está uma curiosidade interessante. Os porcos naquela cultura eram frequentemente associados a gentios e impureza. Então, ao enviar os demônios para os porcos, Jesus estava demonstrando a sua autoridade sobre o mundo espiritual e enviando essa mensagem poderosa sobre a natureza do reino de Deus. Aqui estão 4 tópicos resumidos com motivação sobre essa história dos demônios e os porcos. Tópico 1. O encontro na margem do mar da Galileia.
Imagine-se naquela cena à beira do mar da Galileia, onde um homem atormentado pelos demônios encontra Jesus, o Filho de Deus. O desespero e a busca por libertação são palpáveis. Os gritos angustiantes do homem possuído ecoam pela passagem tranquila, contrastando com a presença pacífica e poderosa de Jesus. É uma batalha entre a escuridão e a luz, a agonia e a esperança. Este encontro revela não apenas a aflição humana diante do poder maligno, mas também a capacidade transformadora de Jesus trazer libertação, cura aos que estão aflitos. Tópico 2. O pedido dos demônios para ir aos porcos. Por que os demônios escolheram os porcos como seu destino? Esse pedido em comum levanta questões sobre a natureza dos seres espirituais e o poder de Jesus sobre eles. A cena se torna ainda mais intensa quando os demônios imploram a Jesus para não serem enviados para o abismo, mas para a manada de porcos que pastava nas colinas. É uma mistura de medo, desespero e reconhecimento da autoridade de Jesus. A escolha dos porcos como destino dos demônios pode ter sido simbólica, mostrando o domínio de Jesus sobre a impureza e o mal, além de destacar a natureza impura dos porcos de acordo com a lei judaica. Tópico 3. O resultado surpreendente. Quando os demônios entram na manada de porcos, a situação toma um rumo inesperado. A reação dos porcos à presença dos demônios é instantânea e dramática. A manada, enlouquecida, corre desabaladamente pelo declive íngreme e mergulha no mar, perecendo nas águas turbulentas. É um momento de choque e assombro diante da manifestação do poder sobrenatural. Esse resultado inesperado demonstra a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual e revela o preço da libertação, mesmo que isso signifique sacrificar a manada de porcos. Tópico 4. A lição espiritual e o impacto duradouro. No final, essa história não é apenas um relato bíblico, mas uma poderosa lição sobre a natureza do reino de Deus e a compaixão de Jesus para com os aflitos. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, há esperança e libertação na presença de Jesus. É um lembrete de que Ele é o nosso libertador e salvador. Essa história continua a impactar e inspirar pessoas ao redor do mundo, destacando a compaixão e o poder de Jesus sobre as forças das trevas e oferecendo esperança a todos os que clamam por libertação. Para os dias atuais, essa história representa uma série de lições e reflexões importantes. Vamos mergulhar nessa história? A autoridade espiritual de Jesus. Assim como na época em que Jesus caminhava na terra, essa história nos lembra que ele ainda possui autoridade sobre os poderes das trevas. Em um momento onde muitos enfrentam lutas espirituais e buscam libertação de influências malignas, a história dos demônios e os porcos nos assegura que Jesus continua sendo o nosso libertador, compaixão e cura. A reação de Jesus diante do homem possuído demonstra sua compaixão ilimitada pelos aflitos e sua capacidade de trazer cura e libertação. Nos dias atuais, em meio a tantas dores e aflições, essa história nos encoraja a buscar a presença de Jesus em nossas vidas, confiando em sua capacidade de trazer cura para nossas feridas emocionais, mentais e espirituais. Batalha espiritual. A história dos demônios e os porcos nos lembra da realidade da batalha espiritual que enfrentamos diariamente. Vivemos em um mundo onde o mal está presente, mas também onde o poder de Jesus é supremo. Isso nos incentiva a permanecer vigilantes e a nos revestir da armadura espiritual para resistir às influências malignas ao nosso redor. Esperança e libertação. Por fim, essa história nos oferece esperança e nos lembra que não importa quão sombrios sejam os tempos, sempre há uma saída na presença de Jesus. Ele é a nossa luz nas trevas, nosso refúgio seguro em meio à tempestade. Nos dias atuais,
Em meio a desafios e incertezas, podemos encontrar conforto e segurança em sua promessa de libertação e redenção. Em resumo, a história dos demônios e os porcos continua sendo relevante e inspiradora para os dias atuais, nos lembrando do poder, da compaixão e da autoridade de Jesus sobre todas as coisas. De acordo com essa história e os ensinamentos das Escrituras, Deus espera algumas coisas de nós. Vamos descobrir o que Ele espera? Fé e confiança em Jesus. Deus espera que coloquemos nossa fé e confiança em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Assim como o homem possuído clamou por libertação e encontrou cura ao se aproximar de Jesus, Deus nos convida a nos aproximarmos dele com fé, sabendo que ele é capaz de nos libertar e nos salvar. Há arrependimento e transformação. Deus espera que reconheçamos nossos pecados e nos arrependamos, assim como o homem possuído se humilhou diante de Jesus. Ele nos convida a abandonar nossos caminhos destrutivos e nos voltarmos para ele, permitindo que sua graça transformadora opere em nossas vidas. Obediência e submissão à sua palavra. Deus espera que obedeçamos aos seus mandamentos e nos submetamos à sua vontade, assim como os demônios obedeceram à palavra de Jesus ao sair do homem e entrar nos porcos. Ele nos chama a viver de acordo com os princípios da justiça e do amor, seguindo o exemplo de Jesus em todas as áreas de nossas vidas, amor e compromisso com o próximo. Deus, Ele espera que amemos e cuidemos uns dos outros, assim como Jesus demonstrou compaixão pelo homem possuído. Ele nos desafia a estender a mão aos aflitos, perdoar aqueles que nos feriram e compartilhar o amor e a graça que recebemos dele com os outros ao nosso redor. Em resumo, o Senhor ele espera que respondamos ao seu amor e graça com fé, arrependimento, obediência e amor ao próximo. Ele nos convida a viver em comunhão com Ele e uns com os outros, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Você aprendeu alguma coisa com essa história? O que foi que você aprendeu? Deixa aqui nos comentários que eu quero poder ler, a sua opinião. Vamos também deixar aqui alguns versos bíblicos que nos ensinam sobre a autoridade que podemos ter em Jesus. No livro de Mateus 28, 18 ao 20, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade que foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Assim como Jesus declarou ter toda a autoridade nos céus e na terra, ele nos comissiona a ir e fazer discípulos capacitados pelo seu poder e autoridade. Livro de Lucas, capítulo 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ao ouvirmos essas palavras de Jesus, somos envolvidos por um sentimento de confiança e segurança, sabendo que Ele nos concedeu autoridade sobre todas as forças malignas que possam nos ameaçar. Livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Este verso destaca como a autoridade e o poder que recebemos em Jesus são capacitados pelo Espírito Santo, que nos capacita a ser testemunhas do seu amor e poder em todas as áreas de nossas vidas. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago nos encoraja a nos submetermos a Deus e a resistir ao diabo,
prometendo que ele fugirá de nós. Isso nos motiva a confiar na autoridade que temos em Cristo para vencer as tentações e ataques do inimigo. Esses versículos nos lembram que em Jesus temos autoridade sobre as forças espirituais malignas e somos capacitados pelo Espírito Santo a viver vidas de fé, poder e testemunho. Essa autoridade não é baseada em nossa própria força, mas na autoridade suprema de Jesus, que nos concede o poder para resistir ao mal e proclamar o seu reino. Após explorarmos a história dos demônios e os porcos, podemos chegar a uma conclusão profunda e inspiradora. Essa história não é apenas um relato antigo, mas uma poderosa manifestação do amor, compaixão e autoridade de Jesus Cristo. Ao confrontar os demônios e libertar o homem possuído, Jesus demonstrou seu poder sobre as forças das trevas e sua capacidade de trazer cura e libertação aos que clamam por socorro. A escolha dos demônios de ir para os porcos e a reação da manada revelam não apenas a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual, mas também sua compaixão pelos aflitos. Ele está sempre pronto para nos libertar do poder do pecado e da opressão espiritual, oferecendo-nos esperança, cura e restauração. Para nós, nos dias atuais, essa história é um lembrete poderoso da presença contínua do poder transformador de Jesus em nossas vidas. Ele nos chama a nos aproximarmos dele com fé e confiança, sabendo que ele é capaz de nos libertar de qualquer opressão que enfrentamos, que possamos responder ao convite de Jesus, confiando em sua autoridade, submetendo-nos à sua vontade e compartilhando seu amor e graça com o mundo ao nosso redor. Que possamos viver como testemunhas do seu poder redentor, proclamando sua libertação e esperança a todos que estão em busca de vida abundante e eterna. Assim, que possamos encerrar essa história com gratidão e louvor ao nosso Salvador Jesus Cristo, que tem todo o poder nos céus e na terra e cuja autoridade nunca falha. Que sua luz continue a brilhar em meio às trevas, trazendo esperança e vida a todos os que o buscam de todo o coração. Então, meus amigos, a história dos demônios e os porcos não é apenas uma narrativa bíblica, mas uma poderosa lição sobre o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Nos lembra que não importa quão sombrias sejam as circunstâncias, sempre há esperança e libertação na presença de Jesus. Espero que tenham gostado de explorar essa história comigo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like de gratidão, compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus.